Quero cumprimentar os senhores Oswaldo, Renato, Paulo Henrique, agradecer aqui a presença, dizer que talvez eu tenha sido o vereador que mais cobrou o cumprimento do contrato nesta casa. Não foram poucas as vezes que eu fui para aquela tribuna para dizer que o problema que nós temos de transporte no município é basicamente o descumprimento de contrato. De um contrato que foi assinado em 2007, que vem até hoje não sendo cumprido, ora pela empresa, ora pela prefeitura. Então é algo grave, há um desequilíbrio naquilo que a sociedade paga em relação àquilo que a empresa ganha e no papel que a prefeitura tem de fiscalizar. Então eu vejo neste documento que foi assinado na Justiça a síntese do descumprimento de todas as regras de 2007 para cá. Então agora se obriga a fazer aquilo que não fez em 2007, 2008, 2009, 2010, com o agravante de que o que estava estabelecido em 2010 contou no preço da passagem. Ou seja, hoje quando fala nós vamos entregar 3 veículos adaptados para o transporte de deficientes, é algo que a sociedade pagou em 2007 para que fosse estabelecido isso no contrato. Então não é uma novidade. Hoje talvez nós tivéssemos que discutir quanto vai ser reduzida a passagem em razão do não cumprimento do contrato ao longo de todo esse tempo. Então, para mim, a discussão está fugindo do eixo, porque o eixo para mim é o contrato. E o contrato não foi cumprido. Desculpa se os senhores estão chegando agora, mas eu, por exemplo, fiz uma audiência pública para tratar do tema de transporte público em Nova Friburgo, e a maior parte dos vereadores fizeram aqui foi loas à empresa FAOL. Não, é uma empresa muito boa, uma família competente e tudo mais, e não sei o quê, mas isso não me interessa se a empresa é boa, se as pessoas são boas. O que me interessa é se o transporte do município é bom para a população de Friburgo e se o que eles pagam é o preço justo. E na minha concepção, não se paga o preço justo. E aí eu tenho os motivos para dizer por quê. E estou afirmando, se nós fizermos um contrato e foi público em 2007, que a passagem custaria R$2, mas teria que colocar ônibus novos na linha, não colocou. Teria que entregar 3 veículos para o transporte de deficientes, não entregou. Estava estabelecido o pagamento de taxa de administração, não se pagou. E o dono da empresa afirmou aí, de onde o senhor está, de que não pagava realmente, e que não pagaria, e que a empresa não paga porque a prefeitura não cobra. Ora, se a prefeitura não cobra, mas no preço da passagem de 2007, que eram de R$2, estava estabelecido como custo da empresa o valor da outorga, o valor da renovação da frota, o valor da taxa de administração e todos os outros compromissos. Então, hoje nós estamos discutindo uma solução que vai para o bolso do cidadão, não vai para o ônus do prefeito A, B, da irresponsabilidade da Câmara ao longo do tempo de não ter cumprido o seu papel, vai para a conta do cidadão única e exclusivamente. E aí eu vejo nesta sessão, a gente está discutindo o seguinte: o contrato continua não valendo, né? Porque nós estamos fazendo um reajuste do contrato que não foi cumprido. E a passagem está cara, R$2,90. E aí nós estamos dizendo assim, bom, nós vamos fazer o seguinte, a gente chama a empresa aqui, ela presta esclarecimentos, mas continua do mesmo jeito, porque o termo de ajuste já foi assinado. Nós não vamos mudar a realidade do preço da passagem, mas eu quero voltar a discutir contrato. Então, esse ajuste que foi feito aqui, e eu tenho a tranquilidade de dizer que não concordo com ele, porque eu disse isso lá dentro do prefeito, ele traz mais um ônus para a população e nós estamos pondo panos quentes em cima de uma discussão que é muito mais profunda do que nós estamos estabelecendo aqui hoje. Porque já está dito para a sociedade que ela vai continuar pagando caro pelo transporte que tem. Ah, mas vão construir pontos de ônibus. Mas a taxa de administração previa a construção de abrigos. Ah, mas nós nunca vimos a planilha. E é verdade, nunca vimos. Eu só tive acesso à planilha depois de brigar muito dentro desta casa para conhecer uma pseudo-planilha que estabelecia nela o valor da outorga, estava dentro da planilha, a outorga, ou seja, se a outorga é um custo da empresa para ela ter o direito de operar, por que ela foi parar na planilha de custo que foi jogada nas costas do contribuinte, do cidadão que paga a passagem? Um erro nisso. Assim como estava estabelecido também na tarifa e na planilha, a bilhetagem eletrônica. Então o cidadão pagou 2 vezes pelos mesmos serviços que ele não obteve. Passou a obter agora, vai obter agora a bilhetagem eletrônica. Então tem uma série de equívocos, do meu ponto de vista, eu posso estar errado, não quero aqui dizer que eu estou correto dentro do meu ponto de vista, mas é o meu ponto de vista, de que esta discussão está um tanto quanto desfocada. Eu votei favoravelmente a vinda da empresa, acho que ela tem que vir não só agora, como outras tantas vezes, louvo a iniciativa do vereador, mas não me conformo ainda com a discussão do
fiz um requerimento de informação, que já está colocado, então, portanto, eu vou até adiantar um pouco do que eu venho falando, até porque, de certa forma, já foi perguntado por outro vereador. Se recebe fiscalização da autarquia municipal encarregada de fiscalizar. Parece que não, e eu já vinha dizendo isso já há algum tempo. Mas eu quero ver isso da empresa, de forma oficial, porque isso talvez caiba até um processo sobre o Executivo de não ter cumprido o seu papel de defender os interesses da população de Nova Friburgo. Foi omisso no seu papel de poder concedente. Uma outra questão. Se os ônibus são vistoriados pela Altran, ou se eles são vistoriados pelo Detran. Porque nós temos um problema de frota em Friburgo, em que os veículos do município sequer são vistoriados pelo Detran. E eu preciso saber se os ônibus, que são veículos autorizados pelo município, através de concessão, se eles são fiscalizados pela autarquia municipal para receber um selo de que eles estão vistoriados, também pelo Detran. Mas isso eu não vou nem pedir que o senhor responda agora, porque, como já foi feito antecipadamente o requerimento de informação, ele vai de certa forma para a empresa. Esse tipo de fiscalização ele é feito, eu frisei com relação à frota, tanto na Altran quanto no Detran, isso 100% sempre foi feito, granual, como ano. Esse é o único tipo de fiscalização. Mas, de todo modo, como ele vai já ser discutido na casa, já dei entrada no protocolo, eu vou pedir ao senhor que me mande oficialmente, embora eu já tenha adiantado a pergunta. E uma outra questão que eu vou pedir, não precisa me responder agora, mas eu queria solicitar aos senhores, que, se possível, me enviasse, além da planilha de custo, para que a gente possa conhecer a planilha de custo, né, para que eu tenha razão nas minhas críticas e nas minhas ponderações, ou até ser convencido de que eu estou errado nos meus argumentos. Então, eu gostaria, se possível, de receber a planilha de custo e as informações relativas aos passageiros, quantos são os passageiros mensais pagantes e não pagantes, porque a gente passa a ter também conhecimento de um universo de informações que não são repassadas a nós porque o município não cumpre o seu papel fiscalizador. Mas tem uma autarquia e tem pessoas que ganham salário para isso, então também incha a máquina pública para utilizar pessoas para uma nomeação num cargo que poderia estar destinado para outras funções, para outras finalidades. Bom, então, a questão da idade da frota também é um coeficiente no custo da passagem. E nós tivemos a FAO, e eu tive as informações através de requerimento, todos os ônibus eram velhos. Se os ônibus eram velhos e o contrato não era cumprido, estabelecia que para chegar a passagem de 2,60 e agora 2,90, que os ônibus fossem novos, o que teria que fazer era fazer uma dedução do valor da passagem em razão da frota ser envelhecida, e ela já foi paga ao longo do tempo. Isso também não aconteceu. Então eu não vou aqui formular nenhuma pergunta mais, além das solicitações que fiz aos senhores. Mais uma vez agradecendo, eu sei que o debate é um debate difícil, complexo. Eu não avancei no debate na audiência que fiz, porque também a coisa empacou, não ganhamos os resultados para beneficiar a sociedade, mas eu espero que dessa vez a gente consiga ter uma relação tanto quanto diferente, de perguntas e respostas e de ações também da parte do Executivo na defesa do interesse da população de Nova Friburgo. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença do senhor. Vereadora Vanderlei.